Olá, boa noite a você que nos acompanha neste programa Vem, Olha a Vida. Hoje teremos um tema muito especial. E aqui está a irmã Itamires. Boa noite, irmã Itamires. Boa noite, irmã Luciana. Boa noite a cada um de vocês que está nos acompanhando. Que bom poder chegar aí em sua casa, no seu carro, junto com a sua família, para refletir sobre um tema, um chamado muito importante do Papa, em que ele convoca todos nós na igreja a ter um olhar especial neste Dia Mundial dos Pobres. E agora nós queremos então recordar essa história. Irmã Itamires vai fazer esse resgate da história para nós. Muito bem, irmã Luciana, como você mencionou, no próximo domingo, dia 14, a Igreja Católica estará celebrando o Dia Mundial dos Pobres. E nós vamos fazer memória de como surgiu esse dia. Então, no encerramento do Ano Santo da Misericórdia, no dia 20 de novembro de 2016, o Papa Francisco institui o Dia Mundial dos Pobres, tendo em vista que a fé sem obras é morta. Essa afirmativa está lá em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 17. E o Papa Francisco quer motivar todos os cristãos católicos a colocar a sua fé na prática. Né? A nossa fé sem as obras é morta, como nos afirma a carta de São Paulo. Então nós precisamos mostrar nossa fé através das nossas obras. E há muitas situações de pobreza material e também pobreza espiritual na sociedade e que necessita de ser alcançadas concretamente por atitudes de misericórdia. Então, compete a cada um de nós, cristãos e cristãs, católicos e católicas, a sermos misericordiosos para com aqueles que mais precisam. Então, o Dia Mundial dos Pobres na Igreja Católica é celebrado sempre no penúltimo domingo do ano litúrgico. Por quê? No último domingo do ano litúrgico, a Igreja celebra a festa de Cristo Rei. Então, no penúltimo domingo, já é uma preparação para celebrarmos bem a festa de Cristo Rei, que é no último domingo. No penúltimo, a gente celebra o Dia dos Pobres, o Dia da Misericórdia, da compaixão para com aqueles que mais precisam. E esse ano nós estamos celebrando o 5º Dia dos Pobres, irmã Luciana. Então, foi instituído em 2016, mas o primeiro Dia dos Pobres foi celebrado em 2017. Portanto, agora 2021, nós estaremos celebrando o 5º Dia Mundial dos Pobres. E o Papa não deixa de recordar, neste tempo de pandemia que se agravou ainda mais, irmã Itamires, a situação de todos os pobres no mundo, além de levar muitos à pobreza em todas as partes. E certamente aí na sua casa, com tantas reportagens, temos acompanhado quantas pessoas que tinham uma vida estável, não é mesmo, irmã? De repente, foram morar na rua. Então, essa pobreza está tomando conta do mundo. E é porque as pessoas são preguiçosas, não querem trabalhar? Não, porque falta oportunidade de emprego. Esta continua a bater a porta de milhões de pessoas, e mesmo quando não traz consigo o sofrimento e a morte, todavia, é portadora de pobreza. É urgente dar respostas concretas. Há tantas pessoas que padecem com o desemprego que atinge de maneira drástica tantos pais de famílias, mulheres e jovens. É interessante lembrar, irmã Luciana, que o Papa Francisco nos fala o seguinte: além dele fazer esse convite, né, de estarmos abertos, atentos, como você nos falou, à realidade, diante da pandemia, se agravou essa realidade de pobreza, de extrema pobreza, de miséria no mundo todo. No nosso país não é diferente, como você falava, que acompanha as redes sociais, os telejornais, a realidade que está próxima a nós no dia a dia. A gente vê o quanto aumentou a pobreza, a extrema pobreza no nosso país. Por isso, tem uma parte, a fala do Papa Francisco, que ele nos diz o seguinte: não poderá haver justiça nem paz social enquanto Lázaro estiver batendo na nossa porta. E quando ele fala Lázaro, ele está lembrando daquela parábola que Jesus contou para os discípulos, do pobre, chamado Lázaro, né, e do rico. E Lázaro é aquele que passava necessidade, que estava lá comendo as migalhas que caía da mesa do rico, assim fala a parábola. E aí ele diz assim que
não dá para haver paz e nem justiça social enquanto tem tantos Lázaros, né? Todos os dias batendo na nossa porta, pedindo alimento, nos metrôs, nos trens, nas ruas, embaixo dos viadutos. Então, não dá para a gente ficar tranquila, dormir em paz diante dessa realidade, quando tem muitas pessoas sem terra, sem teto, sem trabalho e com a vida marginalizada, né? E que não tem uma vida digna. Então, enquanto cristãos e cristãs, nós somos motivados e impelidos a darmos uma resposta positiva a essas situações de exclusão e de miséria. E um dia desses, irmã Itamires, surge como proposta da igreja justamente para nos fazer pensar, nos fazer sentir com o outro. E agora vamos chamar o vídeo do padre Alfredinho, ele é padre escalabriniano, que vai nos situar sobre esse universo, as ações que estão acontecendo, o aumento do número de pobres no Brasil e no mundo. Então vamos acompanhar assim com bastante atenção. O que eu gostaria de trazer aqui é, a partir do lema da 5ª Jornada Mundial dos Pobres, que o Papa Francisco nos propõe, pobres sempre tereis, tentar trazer aqui alguns pontos que estão presentes, não apenas nesse texto do Papa Francisco, mas em todas as palavras, ações, gestos, em toda a presença do Papa Francisco. O primeiro deles é o olhar do pastor. O Papa Francisco é hoje sobre a Igreja e sobre a sociedade civil um olhar de pastor. O olhar de pastor olha os números, estatísticas, tabelas e gráficos, sem dúvida. Isso é muito importante para conhecer a realidade. Mas o olhar do pastor vai muito além dos números, das estatísticas, das tabelas e dos gráficos. O olhar do pastor se detém sobre os nomes, sobre os rostos, sobre as pessoas, sobre as histórias que estão por trás de cada número. E é isso que o Papa Francisco tem nos trazido. Sempre a preocupação de apresentar as pessoas concretas, refugiados, migrantes, mulheres, crianças, gente que não tem onde ficar, gente que está nos acampamentos, todos aqueles que têm a sua vida por um fio. O Papa Francisco sempre está atento a essas pessoas, tanto é verdade que agora sua atenção está muito voltada, por exemplo, para o Afeganistão, ou para a Síria, ou para a Venezuela, ou para o Sudão, ou para todos os lugares onde a vida do povo está ameaçada. Esse é o primeiro ponto que nós encontramos em toda a ação do Papa Francisco, em todos os seus gestos que valem encíclicas. Desse ponto de vista, cada gesto do Papa Francisco vale uma encíclica. Um segundo ponto que a gente podia trazer aqui é que o Papa sempre tem uma atenção voltada para a questão social. A questão social na Igreja, é claro, mergulha suas raízes na prática de Jesus, mas ela ganha um novo impulso a partir da Revolução Industrial, a partir da Rerum Novarum, no final do século XIX e início do século XX. O Papa Leão XIII publica a Rerum Novarum. É quando a questão social ganha um caráter mais vivo na Igreja e passa-se àquilo que a gente chama hoje de doutrina social da Igreja, documentos dedicados especificamente à questão social. Quando falamos de questão social, estamos falando das condições de vida concretas do povo: escola, hospital, saúde, transporte, comida, vestuário, habitação e assim por diante. Então, a Rerum Novarum já aponta para essa preocupação e já aponta para a necessidade de proteção aos trabalhadores, para a necessidade de organização e de proteção aos trabalhadores. Nós sabemos que hoje existe, em nível mundial e mais ainda
em nível de Brasil, um desmonte de toda a proteção aos povos mais simples e vulneráveis, um desmonte das políticas públicas, um desmonte das políticas que, de alguma forma, traziam uma proteção aos pobres, aos excluídos. Isso vem sendo desmontado desde algumas décadas, e particularmente por alguns governos que têm assumido o poder. Isso vem sendo desmontado de forma sistemática quando se permite a invasão das terras dos indígenas, quando se permite e se decompõe a saúde, a educação, o transporte, quando se permite um maior avanço do agronegócio sobre a produção familiar. Tudo isso desmonta, não é, a proteção aos trabalhadores. Papa Francisco fala em terra, trabalho e teto. 3 palavras que, de alguma forma, apontam para os direitos humanos. São portas abertas que abrem outras portas. A terra, o trabalho e o teto são portas que abrem outras portas da cidadania. Então, aí nós temos um olhar de pastor para essa questão social que há muito preocupa a Igreja. Daí nasce, por exemplo, as pastorais sociais. Daí nasce as pastorais sociais e todas as entidades da Igreja e de outras entidades civis, organizações não governamentais, preocupadas a defender a causa dos oprimidos, preocupadas a defender o grito daqueles que às vezes não têm voz, defendendo também o grito da terra, o grito da nossa casa comum, como dizia o Papa Francisco. Daí nasce a preocupação geral pela pastoral social, no singular, e pelas pastorais sociais, no plural. Daí nasce a dimensão sócio-transformadora na Igreja. Dom Valdeci sabe bem do que estou falando, Dom Joel, Dom Valdeci, a CNBB em geral sabe bem disso. Essa preocupação leva em conta não apenas, é aqui que eu queria trazer, não apenas a cruz social. E isso o Papa mostra muito bem. Na Jornada Mundial dos Pobres, é preciso levar em conta, do ponto de vista da pastoral social, não apenas a cruz social. Quando falamos em cruz social, eu diria que em algumas décadas prevaleceu o olhar sobre a cruz social. A cruz dos trabalhadores, a cruz dos pobres, a cruz dos migrantes, a cruz dos doentes e assim por diante. Mas hoje, e a pandemia nesse ponto parece que até nos ajudou, por mais paradoxal que pareça, hoje vem à tona um outro olhar, o olhar sobre a cruz individual. Além da cruz social, existe a cruz individual. E, na minha opinião, o grande desafio da pastoral social é juntar as duas coisas. Levar em atenção, sim, a cruz social, a cruz mundial, a cruz dos pobres em geral, mas não esquecer jamais a cruz da Dona Maria, do São João, do Pedro, do Antônio, a cruz daquela família particular, daquele rosto, daquela pessoa, daquela história concreta. Quer dizer, a cruz social agrava as cruzes particulares. As cruzes particulares são reflexo da cruz social. Então, é importante que essas coisas caminhem juntas. É importante que na pastoral social a preocupação com as políticas públicas, com as transformações sociais, com o apoio e a defesa dos direitos humanos, caminhe junto com a mão estendida àquela pessoa concreta que tem nome, sobrenome, às vezes não tem nem endereço, às vezes tem endereço, aquela pessoa que tem uma história, às vezes secular, milenar, de pobreza, de exclusão, aquela pessoa que o Papa normalmente chama de descartáveis, aqueles que o mercado não precisa e por isso abandona. Os governos não precisam e por isso abandonam.
No Brasil, nós estamos assistindo a uma pauperização permanente das pessoas já vulneráveis. Nós estamos assistindo, e a pandemia agravou isso, como alguém já falou, a uma invisibilidade dos pobres. Os pobres se tornaram visíveis no Brasil a partir do auxílio emergência, né? Então, como levar em conta, e esse é o segundo ponto que eu queria trazer aqui, a partir das palavras do Papa, levar em conta a cruz social, política, econômica dos pobres e a cruz pessoal de cada família que hoje não pode pagar gás, não pode pagar aluguel, ou mora, ou come, ou veste, de cada família que está hoje em situação bastante difícil. Nós sabemos que hoje metade da população brasileira nos últimos anos passou por algum tipo de insegurança alimentar. Mais de 100 milhões de pessoas no Brasil passaram por algum tipo de insegurança alimentar. Um terceiro ponto que eu quero trazer aqui, o Papa Francisco nos resgata a prática de Jesus. E a prática de Jesus em relação aos pobres é muito interessante a gente se dar conta. Abrindo o Evangelho, nós vamos perceber que a caravana de Jesus nunca atropela alguém que pede socorro. A caravana de Jesus sempre se detém diante daquele que grita. O cego de nascença, a mulher que sofria de fluxo de sangue, a mulher que tinha perdido, a viúva que tinha perdido seu filho, o Zaqueu, e outras tantas pessoas, o doente que não conseguia tocar as águas da piscina. Cada vez que alguém grita ao Nazareno, tem piedade de mim, a caravana de Jesus para. Às vezes os apóstolos até tentam distrair Jesus. Não, ninguém tocou, está tudo bem, vamos em frente. Jesus, não, alguém me tocou. E Jesus para a sua caravana e faz uma coisa interessante que o Papa Francisco tem feito com essa jornada dos pobres. Traz o pobre para o centro. O exemplo disso é a mulher que foi pega em adultério. É interessante que a gente fala muito da mulher que foi pega em adultério, mas não fala do homem que estava junto com ela, que com certeza também estava em adultério, não é? Mas o homem é esquecido. Essa mulher estava à margem, era ré de um jurado formado ali na hora pelos judeus, fariseus, etc., e Jesus inverte a situação. Jesus atrás da margem para o centro e Jesus faz dela o juiz daqueles que queriam julgá-la. Ao ponto de, no final da história, cada um sair de fininho. Cada um se sentir julgado por aquela mulher. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Essa é a prática de Jesus no Evangelho. Pegar os pobres que estão na periferia, nos porões, e trazê-los para o centro. Fazê-los protagonistas, sujeitos da sua história. Creio que é esse o objetivo máximo da Jornada Mundial dos Pobres. Como o Dom Joel já falou, o Dom Valdeci também, não só assistência, não só a cesta básica, não só a marmita, e tudo isso é muito importante nesse momento, mas, além disso, fazer com que o pobre seja, sim, o sujeito, o protagonista da sua própria história. Ora, isso só se dá na medida em que se resgata esse pobre com seu nome, com sua história, com sua vida, no seu rosto, quando se olha no seu rosto. É o que Jesus faz com a samaritana, com a adúltera, entre aspas, com a mulher que está com fluxo de sangue. Jesus traz para o centro e dá uma sobrevida a essa pessoa. Jesus faz com que essa pessoa possa recomeçar do começo. É interessante notar a esse respeito como as pessoas que vêm pedir cesta e marmita vêm com os olhos no chão, os olhos da vergonha. O pão da esmola é o pão regado pelas lágrimas da vergonha, por mais solidário que seja,
por mais cristão e evangélico que seja, é o pão regado pelas lágrimas da vergonha. O pão que realmente enobrece a pessoa é o pão que vem do trabalho, do seu trabalho, do suor do seu rosto. Tomara ninguém tivesse que estender a mão para pedir marmita e cesta básica. Tomara ninguém tivesse que estender a mão para oferecer marmita e cesta básica. Infelizmente, estamos num tempo onde isso é questão de vida ou morte. Na medida em que o governo abandona os pobres, a igreja tem realmente tomado sobre os ombros esse grande desafio. A igreja tem salvado muitos pobres da pobreza. Isso desde as pastorais sociais, pastoral da criança, pastoral do menor, pastoral dos imigrantes, pastoral dos pescadores, pastoral Cáritas. Isso vem de algum tempo. O trabalho que a igreja tem feito ao redor dos pobres. Mas é preciso repetir, tomara ninguém tivesse que estender a mão para pedir ou para oferecer esmola. Tomara todos pudessem viver do suor do seu rosto com sua dignidade. É isso que Jesus tenta fazer. Trazer o pobre para o centro e dar-lhe uma nova oportunidade de vida. Por fim, indo agora direto ao lema das palavras do Papa, pobres sempre tereis. O que Jesus está combatendo aqui? Jesus está combatendo o populismo de uma ação momentânea. Vamos vender esse óleo tão caro e vamos dar para os pobres? Tá bom, vamos fazer isso amanhã. O que Jesus propõe? Esse óleo não tem nada a ver com os pobres. Esse óleo tem a ver com o noivo que está presente. O noivo que está presente traz uma boa notícia. É a boa notícia que um dia toda a sociedade vai estar voltada para os pobres. Um dia nós teremos instituições voltadas para os pobres. Um dia nós teremos uma ação não conjuntural, não populista, mas institucionalizada. Jesus está dando um passo, com essas palavras, Jesus dá um passo de uma ação conjuntural para uma ação estrutural. Pobres sempre tereis. Então é necessário que se façam, que se estabeleçam ações não momentâneas, não populistas, não imediatas, mas ações que possam proteger os pobres para todo o resto da vida. Ou seja, é necessário que se lute por políticas públicas, por ações permanentes, não por ações momentâneas e populistas. É aquilo que querem fazer muitos governos hoje, é aquilo que queriam fazer o discípulo de Jesus que tentou advertir Jesus. Jesus passa da ação momentânea e populista imediata para uma ação permanente. Como sempre tereis pobres ao lado de vocês, é preciso garantir que a sociedade esteja preparada para defender os seus direitos, para tê-los no centro da sua preocupação e dos seus direitos. É isso que a igreja tenta apresentar. O pobre está no centro da ação da igreja. Eu estava nu, estava preso, era imigrante e vocês foram em meu socorro. Isso é o centro, é o coração do Evangelho. O pobre é aquele que realmente é critério de nossa salvação, segundo o juízo final que já foi citado aqui e segundo o bom samaritano. O pobre é o critério da salvação pessoal, da salvação social, o critério da existência da própria igreja. Então, na verdade, as palavras do Papa e as palavras da mensagem do Papa tentam isso. Vamos passar de uma ação populista, imediatista, e que pode trazer votos agora, aqui e agora, para uma ação muito mais permanente, muito mais institucionalizada, que possa defender os pobres e não deixá-los na mão da caridade pública, mas que eles possam ter direitos permanentes e que possam realmente ser sujeitos da sua história.
Olha que vídeo, quantas palavras de sabedoria, de compromisso ditas agora pelo Padre Alfredinho. E ao falar da dignidade, da riqueza que os pobres podem nos dar, o Papa recorda e o Padre Alfredo citou bem. Os pobres ensinam-nos frequentemente a solidariedade e a partilha. É verdade que são pessoas a quem falta algo e por vezes até muito, se não mesmo necessário, mas não falta tudo, porque conservam a dignidade de filhos de Deus que nada e ninguém lhes pode tirar. E você, irmã Itamires, o que achou deste vídeo do padre? Então, é realmente um vídeo muito bonito que retrata a realidade. E aí, irmã Luciana, me faz lembrar o padre Alfredinho, ele trabalha na pastoral dos migrantes. Dos migrantes. Isso aí. E o Papa Francisco, com a instituição do Dia Mundial dos Pobres, quer lembrar a igreja de renovar o rosto, de se renovar, né? Que a igreja renove o seu rosto na sua ação de conversão pastoral, para que seja testemunho da misericórdia. Então, essa palavra conversão pastoral, irmã Luciana, não é muito nova, né? E já temos falado bastante sobre essa palavra, mas que é mais do que palavra, que é a atitude dessa conversão pastoral e que ela perpassa todo o nosso ser, desde os catequistas, animadores de comunidade, vida religiosa consagrada, padres, diáconos, bispos, todos nós precisamos dessa conversão pastoral, né? De perceber a realidade dos migrantes, dos moradores em situação de rua, dos sem terra, dos sem teto, e nos convertermos pastoralmente, rezarmos por eles e com eles, mas também nos solidarizarmos, né? Também lutarmos por esses e com esses que tanto precisam de vida digna, de vida em abundância, assim como Jesus defendeu, foi o pobre com os pobres, e pede de nós também, cristãos e cristãs, católicos, católicas, também que estejamos com os pobres, sendo pobre com eles e defendendo seus direitos.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้
ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด E agora queremos convidar a você que está em casa, a pensar nesta palavra tão pequena, mas de um significado tão grande, solidariedade. E o Papa Francisco vai nos dizer, a pobreza não é fruto do destino, é consequência do egoísmo. Então, ser solidário, o que é solidariedade para você? Compartilha, comenta aí no nosso chat o que significa essa palavra. E para você, irmã Itamires, o que significa solidariedade? Então, irmã Luciana, para mim solidariedade é bondade, é compreensão, é estar próximo. Refletindo essa palavra solidariedade, palavra tão forte, tão bonita, como você mencionou, eu acredito que ela está muito próxima da empatia. No meu entendimento, solidariedade e empatia andam muito junto, porque empatia me faz me colocar no lugar das outras pessoas, né? E a solidariedade faz com que eu contribua para que as pessoas saiam daquela situação em que estão. Então, para mim, solidariedade é isso, é estar junto, é bondade, é compaixão, é ser com aqueles que mais precisam, como nós estamos refletindo sobre o Dia Mundial dos Pobres. Então, ser solidário é querer contribuir com aqueles que estão precisando mais da gente no momento. E podemos trazer aqui, irmã Tamires, presente, a grande mulher da solidariedade, Santa Paulina. Se a gente for lembrar na história, no dia 12 de julho de 1890, num casebre de 4x6, ela e sua amiga Virgínia Rosa Nicolodi acolheram uma pessoa doente com câncer e cuidar, dedicar a sua vida nesse cuidado, é algo muito especial, é algo extraordinário. E isso parte dessa solidariedade com o outro, né? O nosso carisma, sensibilidade para perceber. Mas não basta somente ser sensível. Então, a sensibilidade nos leva a uma ação. E a ação leva a sentir com o outro. E que bom. E você continue comentando aí no nosso chat o que é solidariedade para você. Quando você fala aí de Santa Paulina, irmã Luciana, é realmente dessa sensibilidade, mas também da disponibilidade, né, para servir, para fazer diferente. A solidariedade nos ajuda a ser parte, né, fazer parte, ser com e transformar essa realidade. Então, é isso. E aí vocês são convidados, como a irmã Luciana falou, de comentar aí o que é solidariedade para você e também se perguntar, você é uma pessoa solidária? Perguntar para si mesma, eu sou uma pessoa solidária? Se eu não sou, eu posso ser. O que eu posso contribuir com a sociedade, da minha forma de ser solidário, de me colocar no lugar do outro, de contribuir para que as pessoas tenham uma vida melhor, uma vida mais digna. E a solidariedade, ela anda muito junto com a compaixão, né? Se eu sou uma pessoa solidária, eu tenho compaixão do outro. E essa compaixão, irmã, se a gente for pensar, ela não cabe o julgamento, né? A compaixão, ela se torna aquela necessidade, o ato de querer ajudar alguém. Talvez aí na sua vida, na sua experiência, no tempo que você já viveu, quantas vezes você já praticou a solidariedade? De repente, aí andando na rua, viu uma criança, seu coração palpitou ali de querer ajudar por um medo, por um julgamento. Será que ele é um trombadinho? O que será que ele é? Então, aí vem inúmeros julgamentos. E pelo julgamento, ele bloqueia a nossa razão e deixa que o coração não haja. Então, a solidariedade é justamente viver essa compaixão com o outro. E agora convidamos vocês a assistirem vídeos, um vídeo que a gente vai girar o Brasil, girar o mundo, com tantos depoimentos e ações de pessoas que, convictas desse amor de Deus que está em si, são capazes de gerar vidas também em outros lugares, em outras vidas. A solidariedade é uma característica própria do ser humano. É aproximar-se do outro. Esse outro pode ser pessoas, pode ser grupos, que estejam passando por momentos difíceis na vida, sofrimentos, injustiças, e a gente se aproxima para oferecer o ombro, para escutar, para reconhecer, para encaminhar, se for o caso. Então, a solidariedade é de fato esse coração sensível,
capaz de se compadecer do outro, se compadecer do próximo. É de fato saber colocar o coração na dor do outro, no sofrimento do outro. Meu nome é Sara e para mim solidariedade é sentir a dor do próximo e ir ao encontro para ajudá-lo na resolução daquilo que está causando injustiça. Meu nome é Letícia e para mim solidariedade é corresponsabilidade. Ratificar a visão em nós que nós necessitamos e dependemos uns dos outros. Eu necessito de você e você necessita de mim. Meu nome é Dariana e solidariedade para mim é amar o próximo como a si mesmo, cuidar, proteger, ajudar, como ser uma família só. Olá pessoal, falar em solidariedade para mim, antes de tudo, falar sobre gente, em como todos nós precisamos uns dos outros. Nós somos seres sociais e dependemos das nossas relações para darmos sentido à nossa vida. Então, nos sentimos ligados, pertencentes a grupos ao nosso redor, faz toda a diferença para que sejamos felizes ou não. Então, desenvolver a capacidade que a gente tem de ver o outro de verdade, de um olhar mais atento, de ouvir mais do que falar, de realmente desenvolver a empatia, faz muita diferença na qualidade de vida que nós vamos ter. Esse outro, se seja mãe, filho, irmão, colega, né? A conclusão é que pensar no outro e fazer pelo outro é fundamental para que nós sejamos capazes de pensar e fazer por nós também. E fazendo pelo outro é muito interessante, porque estamos fazendo por nós, né? Então, além das questões materiais, de questões que nos diferenciam, sabe? Todos temos a dar. Nós temos de nós mesmos a compartilhar. Então, é lembrar sempre que juntos nós somos mais fortes e que nós recebemos da vida de alguma forma de acordo com o que nós oferecemos para a vida. Então, eu deixo aqui o meu abraço afetuoso e o meu desejo de que vocês sigam firmes, com fé em Deus, com fé em vocês mesmos, né? E que tenham fé na vida, tá? Para que o futuro possa ser melhor, possa ser mais de acordo com os desejos de cada um de vocês. Que vocês possam acreditar que tudo é possível, né? Deus os abençoe. Obrigada. Olá, eu sou a Brenda, da Pastoral da Juventude, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, município de Pedro Canário, diocese de São Mateus. A pedido da irmã Lisete, vou estar passando para vocês o que é ser solidário na minha compreensão. Ser solidário, para mim, é uma característica que cada ser humano deve ter enraizado dentro de si. Não apenas por demagogia, mas porque você compreende que você é um indivíduo que faz parte de uma sociedade e que os problemas das pessoas que o cercam também são seus problemas. Logo, também é sua responsabilidade tomar ações e atitudes para conseguir resolver tais problemas. Não precisa ser coisas grandiosas. Muitas vezes a gente tem aquela convicção de que ser solidário tem que ser grandes ações, tem que ser gerar emprego, tem que ser criar projetos, tem que partir para essa linha de apenas assistencialismo, e não é só isso. Ser solidário é qualquer atitude que você tem com o seu próximo, pensando no bem-estar dele. Então, seja ouvi-lo, seja uma atitude de dar uma assistência a uma pessoa idosa, a um doente. Tudo isso são atitudes de solidariedade, e cada um vai escolher e vai agir sendo solidário de acordo com o que sua realidade permite. Algumas pessoas podem dar uma assistência financeira, outras podem dar uma assistência com algum serviço, pode dar alguma assistência com alguma orientação, com algum cuidado, com algum apoio. Tudo isso é solidariedade. Então, ser solidário é você entender que o seu papel na sociedade é também tomar atitudes à frente de qualquer problema que o seu próximo passe, mesmo que não afete diretamente você. Então, é pensar no coletivo e ajudar o próximo, não por reconhecimento, mas por convicção de que isso é o correto a se fazer. Ser solidário para mim é em busca do outro que sofre, que precisa da nossa atenção,
que está sempre contando com a nossa ajuda. Solidariedade é amor, e Cristo nos pede para que amemos uns aos outros, sempre cuidando do nosso próximo. Que sejamos pessoas solidárias no caminho da fé, seguindo a nossa missão e tudo aquilo que Jesus deixou para nós, seus grandes ensinamentos. Solidariedade para mim é o amor em gestos. É quando você percebe que o outro precisa da sua ajuda, da sua colaboração. E eu me lembro aqui, eu era muito pequena, um dia minha mãe me deu uma bacia de mantimentos para eu levar para uma vizinha. E eu lembro, inclusive, que tinha naquela bacia. Eram coisas, comida para aquele almoço. E naquele dia, com a minha mãe, eu aprendi que os vizinhos se ajudam, que a solidariedade é isso, é a gente ajudar quem precisa naquele momento. A solidariedade é muito mais do que palavra, é você colocar em prática o amor, a compaixão, a misericórdia com aquele que necessita de você naquele momento. E não é dar aquilo que sobra, mas aquilo que o outro precisa para retomar a sua dignidade. Então, eu aprendi muito, para mim é uma lição que se aprende na família, não é? Se aprende a repartir, se aprende a cuidar, olhar além da gente, além do nosso portão, além dos nossos muros, o que o outro precisa, o que o outro pode estar precisando. É a gente se antecipar. Jesus, a maioria das pessoas, a maioria absoluta das pessoas que ele ajudou, ele não conhecia. Então, vai muito além do sentimento, mas vai ao encontro da necessidade do outro. Para mim, solidariedade, em suma, é isso. Solidariedade, para mim, é a capacidade que a pessoa tem de sair de si para auxiliar o irmão, a irmã, através da escuta, do ser presença e do doar o necessário para a vida. Solidarizar-se com os mais necessitados e injustiçados e juntos lutar pelos direitos e dignidade. Solidariedade é ser mais humano com as pessoas, é ser samaritano, capaz de ver, sentir e compadecer da dor do outro e tomar as providências necessárias. Solidarizar-se com a vida humana ameaçada em todos os âmbitos da sua existência. Solidariedade é partilha, é compaixão, é capacidade de descer até a outra pessoa, é a capacidade de desenvolver a empatia, de sentir a dor e a dor do outro, da outra, como se fosse minha. Solidariedade. Solidariedade é escutar as pessoas com qualidade, é estar junto, especialmente quando as pessoas estão com necessidade, é visitar, é compartilhar a vida, partilhar aquilo que se tem, aquilo que se é estar junto com os doentes, com os enfermos, com aquelas pessoas que necessitam. Para mim, um pouquinho de solidariedade é isso. Solidariedade é estar atenta às necessidades das pessoas que nos rodeiam, que às vezes é difícil, mas é um alerta que o Senhor nos faz todo dia na sua palavra. Solidariedade é ter empatia, é compreender, é amar, é sentir a necessidade do outro, saber colocar na pessoa do outro, da outra, sentir suas necessidades, fazer algo para que ela possa sair dessa e viver melhor, conforme a vontade do projeto de Deus, que é de vida em abundância para todas, de amor, de alegria, de paz, de ter o necessário para sobreviver. Então, alegria, solidariedade, é amor, é compaixão, é ternura, é fraternidade. Solidariedade é ter laços de união entre as pessoas, é identificar o sofrimento do outro e se dispor a ajudar, solucionar e amenizar os seus problemas. Se a gente for procurar no dicionário o conceito de solidariedade,
Você vai encontrar que ser solidário é alguém que ajuda o outro. E eu diria assim, que ser solidário é se colocar também no lugar do outro, é ajudar, é fazer campanhas. E não tem muito que se explicar o que é ser solidário ou solidariedade. É viver. Eu considero assim, ó, que a solidariedade é semelhante ao amor. O amor a gente não se explica, a gente simplesmente ama. E assim a solidariedade. Para mim a solidariedade é viver, ser solidário. Eu acredito que solidariedade seja se identificar com o sofrimento do outro e mais do que se identificar é se dispor a ajudar, seja amenizando ou solucionando o problema. Existe um trecho de um poema que o autor é desconhecido que passa bem essa mensagem que precisamos. Se na vida queremos crescer, temos todos de dar as mãos, ver o que está a acontecer, afinal, somos todos irmãos. Então, que tenhamos essa consciência que para construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, é necessário que sejamos solidários, que nos importemos com as dores de pessoas que padecem à nossa volta. Muito bem, então nós acabamos de acompanhar alguns vídeos, alguns testemunhos de pessoas que falam daquilo que está no coração, do que é ser solidário, pessoas que realmente vivem a solidariedade. Então, obrigada a vocês que contribuíram conosco, dando testemunho da solidariedade, o que é solidariedade para vocês. E na fala dessas pessoas, nós podemos perceber que a solidariedade é o amor em ação, é se colocar realmente ao lado daqueles que precisam e fazer a diferença. Muitas vezes, como diz uma dessas testemunhas, é ouvir mais do que falar. E aí, quando a gente ouve, a gente escuta, né, é escutar com o coração que a gente pode se colocar no lugar das pessoas e juntas com ela transformar a vida das pessoas, a vida do planeta. É isso aí, irmã Luciana. Que belas palavras, irmã Itamires. E assim, vamos chegando ao final de mais um programa Vem, Olha a Vida. Agradecemos a você pela sua presença, pela sua audiência, a você, irmã Itamires, pelo seu carinho, pelas suas palavras. E aqui, atrás dos bastidores, está com a Chayane. Ela está aqui, ó, do lado de vocês não estão vendo, mas ela está aqui dando todo esse apoio, toda uma equipe que tem por trás. Então, muito obrigada, irmã Itamires. Que palavras que você gostaria de dizer a quem está nos assistindo? Então, eu também agradeço, irmã Luciana, a oportunidade de estarmos aqui refletindo nessa noite sobre o Dia Mundial dos Pobres e também sobre a solidariedade. Então, a minha mensagem é que possamos, cada um que está nos acompanhando, quem está acompanhando agora, quem vai olhar depois, que possa estar muito atento e atenta às pessoas que estão ao nosso redor, que possamos olhar com o olhar de Deus, escutar com o coração, com os ouvidos de Deus, para podermos assim sermos presença transformadora nessa sociedade que tanto precisa de pessoas solidárias, de pessoas acolhedoras, de pessoas misericordiosas e compassivas. Então, a você, nosso muito obrigada. E até uma próxima vez. Olhar tão profundo, convite gentil, amor em resumo. Chamou o meu nome, tomou minha mão no seu coração. Falava de um jeito assim tão perfeito que me seduziu. Sua voz ecoou, nele me encontrei, foi assim que parti. Sua voz ecoou, nele me encontrei, foi assim que parti.
graça e com jeito mostrou no seu peito a dor dos irmãos. Apontou o caminho, falou-me da cruz e da grande missão. Eis-me aqui, ó Senhor, quero ser extensão do seu grande amor. Eis-me aqui, ó Senhor, quero ser extensão do seu grande amor. Vem, olha a vida além de você. Sinta em tudo o sentido e o porquê. Vai ao meu povo, vai sem temor, pois esta vinha precisa de amor. Olhar tão profundo, convite gentil, amor.